Uma lúcida análise sobre os acontecimentos políticos com Henrique Prior. Sejam bem-vindos a mais um Política Impura. Novamente lhes peço para partilharem este programa, para colocarem gostos, a fim de que este programa atinja os seus objetivos de divulgação e de debate. Começamos por falar em Portugal e do insólito caso de o Primeiro-Ministro falar no Parlamento que não seria entregue mais dinheiro do que aquele que já foi entregue ao novo banco, sem que estivesse apurado, através do inquérito competente, como é que foi gasto o anterior dinheiro que lá foi colocado. E já foi muito, já foram mais de 2,5 milhões de euros que foram colocados no novo banco. 2 mil milhões de euros. O Primeiro-Ministro disse que não entregaria dinheiro nenhum ao novo banco sem estar finalizado esse inquérito e, afinal de contas, ele ignorava, porque não tinha sido informado disso, que antes de ir ao Parlamento já a transferência de dinheiro para o novo banco tinha sido efetuada. 750 milhões de euros. É extremamente grave que isto aconteça e isso demonstra até que ponto é que a banca continua a mandar nos governos e no governo português, neste caso concreto. E isso sucede quer com o governo, quer inclusivamente com a justiça. Repare-se que vão 6 anos desde que foram feitas as primeiras queixas contra o Banco Espírito Santo e contra os administradores do Banco Espírito Santo, nomeadamente Ricardo Salgado, nomeadamente também contra Carlos Costa, governador do Banco de Portugal, que atuou como autêntico encobridor daquilo que estava a passar no BES, e até agora não há acusação, nem se sabe quando haverá. Parece que a justiça portuguesa está a atuar mais como a encobridora de Ricardo Salgado e dos seus cúmplices do que defensora dos direitos dos portugueses relativamente a estas fraudes, a estas burlas, a estas falsificações de que o povo português foi vítima e que continua a ser vítima, porque estes 750 milhões e outros que ainda irão ser injetados no novo banco irão ser injetados até 3.750 milhões de euros. Vejamos este valor inacreditável que vai ser injetado no novo banco. Os portugueses continuam a ser lesados e continuarão ainda durante algum tempo a ser lesados do BES. Todos os portugueses são lesados do BES e não apenas os depositantes de dinheiro no BES. E contra isso, a justiça portuguesa nada faz, bem pelo contrário, atrasa processos e irá fazer com que todos os crimes acabem por prescrever e toda essa gente ser absolvida quando devia estar na prisão para que se fizesse justiça. Um outro caso de justiça extremamente grave que aconteceu em Portugal foi o caso de uma criança que foi assassinada pelo próprio pai e pela madrasta. Foi um crime horrendo e esse crime demonstrou à sociedade que nem sempre a família é o melhor lugar para as crianças. Como não é, aliás, o melhor lugar para os idosos. Nós vemos frequentemente, quer crianças, quer até, se calhar mais, os idosos a serem maltratados e inclusivamente assassinados pelos familiares, inclusivamente pais e mães. Ora, face a essas circunstâncias, esta situação de que a família é a grande protetora da criança, que em princípio é assim, mas há muitos casos, demasiados casos, em que isso não sucede, é importante que as autoridades públicas, ao contrário do que sucedeu neste caso desta criança morta em Porto de Mós, que essas autoridades públicas estejam atentas e elas próprias,
sejam responsabilizadas por graves situações de negligência, como é, de certo modo, o caso desta criança. Se as autoridades públicas tivessem atuado convenientemente a tempo de proteger essa criança, que já há uns anos tinha fugido de casa do pai porque queria ir ter com a mãe, que ultimamente andava muito triste e que toda a gente que estava ali na zona onde ela vivia percebia a tristeza dessa criança e percebia que havia qualquer coisa de grave que sucedia com ela e ninguém atuou. Nem a Comissão de Proteção de Menores, nem os vizinhos, nem ninguém atuou, ninguém denunciou essa situação às autoridades. Por outro lado, infelizmente, os mecanismos de proteção da criança e, inclusivamente, da terceira idade em Portugal ainda estão longe de ser os aceitáveis e há uma grande negligência por parte das entidades públicas, nomeadamente, inclusivamente da Segurança Social e das Comissões de Proteção de Menores e crianças em risco, dessas comissões de proteção, que afinal de contas acabam por não fazer, muitas vezes por falta de meios, por falta de equipas suficientemente amplas e treinadas para detectarem à partida este tipo de situações, conhecerem a psicologia dos pais, não se deixarem enganar pelos próprios pais, e isso nem sempre sucede. Esperamos que o Estado invista na formação de pessoas que possam compreender aprofundadamente este tipo de situações, que possam compreender a atuação dos pais e aquilo que está subjacente aos problemas que as crianças sentem, quer na vida diária, quer inclusivamente nas escolas. Frequentemente isso sucede nas escolas, e os próprios professores nas escolas deviam estar atentos e deviam ser sensibilizados para protegerem essas crianças e perceberem quaisquer dificuldades que essas crianças têm, quer na aprendizagem, quer inclusive dificuldades no que toca à sua afetividade, que é frequentemente sinal de que algo não corre bem dentro da família. E era importante que as comissões de proteção de menores e as escolas, que infelizmente estão fechadas, e talvez se estivessem abertas, esta criança tivesse sido salva da malvadez do pai e da madrasta, mas quando reabrirem as escolas, que os professores sejam sensibilizados também, juntamente com as comissões de proteção de menores, e que sejam, para além de sensibilizados, que tenham formação no sentido de perceberem os problemas que as crianças têm e de tomarem iniciativas no sentido de as proteger. Ainda vamos falar de Portugal relativamente a outro assunto. No mês passado, em março, Portugal registou uma situação de deflação, de baixa dos preços. Isso é extremamente perigoso, porque a deflação, aquilo que provoca é a destruição do tecido económico, do tecido produtivo, porque as pessoas, em caso de deflação, adiam os investimentos. Por outro lado, os próprios empréstimos bancários acabam por ficar mais caros, porque se as pessoas adiam os investimentos, não há tanta riqueza a circular na economia e os salários têm tendência para baixar. Tendo tendência para baixar, os salários, os empréstimos certamente que não baixarão e as pessoas terão mais dificuldade em cumprir com as suas obrigações junto dos bancos. Isto é um alerta para
a Comissão Europeia. Afinal de contas, a Alemanha, que continua a insistir no perigo da inflação para lançar dinheiro sobre a economia, afinal de contas, aquilo que estamos a correr é em consequência da inação das entidades europeias pelo menos, do atraso em tomarem medidas no sentido de injetarem dinheiro na economia, nas empresas e nas famílias para que elas comprem, para que elas consumam e para que a procura não diminua, a fim de que os preços também não baixem. A Comissão Europeia e as entidades europeias, certamente por pressão da Alemanha, da Holanda e de alguns outros países, nomeadamente da Suécia e da Finlândia, estão a atrasar decisões que já há muito deviam ter tomado e estão a prejudicar grandemente a União Europeia do modo geral, estão a colocar em perigo a própria União Europeia e estão a fazer com que os países que estão a sofrer esta pandemia, e um deles é a França. A França está a ter gravíssimos problemas de fome na população. Só a caridade pública está a socorrer a população. E era importante que a França, que com a Alemanha se tem assumido um motor da União Europeia, afinal de contas, a França tem os mesmos problemas que os outros países do sul da Europa e só o facto de a França ser a França e ser, digamos assim, um parceiro da Alemanha é que tem impedido que ela seja objeto de medidas que a União Europeia tem lançado sobre outros países, como Portugal, como a Espanha, como a Grécia e a Itália. Ora, estando o tecido produtivo francês altamente afetado pela Covid-19 e já vinha sendo gravemente afetado porque toda a Europa e a França também tem descurado o investimento produtivo, tem-se submetido aos interesses da finança, e Macron é um exemplo de submissão da França aos interesses da finança. A França está numa situação terrível em que será necessário injetar muitas dezenas de milhares de milhões, eventualmente até de bilhões, na própria economia francesa para que ela volte a funcionar em pleno. Ora, nesta situação, a França deve, ela própria, tomar a dianteira e servir de motor de um grupo de países que está a ser altamente prejudicado pela política egoísta da Alemanha, da Holanda e dos países nórdicos aderentes à União Europeia, a Dinamarca, a Finlândia e a Suécia. Porque, afinal de contas, se eles querem uma política que os favoreça, eles que tenham uma moeda própria e não usem uma moeda que desfavorece os países do sul da Europa, se é que eles não estão interessados em manter a solidariedade com os países do sul da Europa. Ora, se assim for, a Alemanha deve sair ela própria do euro se os países do sul da Europa não forem eles próprios a sair. Deve ser a Alemanha então a sair do euro e voltar ao marco, que afinal de contas era uma moeda sobrevalorizada e que não beneficiava em nada a Alemanha na competição do comércio internacional. Vamos a ver o que é que vai dar a guerra jurídica entre a Alemanha, particularmente o Tribunal Constitucional Alemão, e o Tribunal Europeu, o que é que vai ser decidido relativamente à prevalência da Alemanha
ou prevalência das instituições europeias, nomeadamente do Tribunal Europeu sobre o Tribunal Constitucional Alemão, para que a Europa, ou de uma vez por todas, se separe, ou de uma vez por todas caminhe unida, porque esta situação de impasse não interessa, acaba por não interessar, sobretudo aos países do sul da Europa e, sobretudo, por exemplo, a um país como a França, que deve, ela própria, deixar de pensar na sua grandeza, que a não tem, e pensar na sua fragilidade, na fragilidade da sua economia. Repare-se que a França vai ter de injetar 7 mil milhões de euros na Air France, juntamente com a Holanda, que injetará na KPLM, e vai ter de injetar também muitos milhões, ainda não se sabe quanto, na Renault, porque a própria Renault está paralisada. Vamos ver qual será a posição da França relativamente a este impasse europeu. Falamos também de Trump e do ridículo que é o seu negacionismo face à realidade do Covid e do depoimento do Dr. António Fauci no Senado americano, que pôs o Senado americano em guarda. Porque o Dr. António Fauci disse claramente que pode vir, há muitas hipóteses de vir aí uma segunda vaga desta pandemia de Covid-19 e essa segunda vaga será ainda muito mais dura do que a primeira. E que os Estados Unidos seriam o país ou um dos países mais atingidos por esta segunda vaga. Claro que Trump e a sua entourage mais dura, aqueles que são capazes de negar a ciência para conseguirem os objetivos eleitorais de Trump de se reeleger em novembro, esses reagiram contra as declarações de António Fauci. Mas nós percebemos que, afinal de contas, são vidas humanas, milhares e milhares, dezenas de milhares de vidas humanas que estão em causa. E antes da proteção da economia, antes da abertura da economia, estarão essas vidas humanas que, se forem poupadas, pouparão também a economia no momento futuro. Claro que todos os pretextos são válidos para Trump e ele é completamente indiferente à morte dos americanos desde que ele esteja bem e desde que ele seja eleito. Mas esperamos então que os americanos tenham a lucidez, os eleitores americanos tenham a lucidez de sancionar Trump em futuras eleições. Algo de semelhante a Trump tem feito Bolsonaro. Repare-se na indignidade absoluta de Bolsonaro. Quando o número de mortes, o número de infectados e o número de mortes está a crescer exponencialmente no Brasil, há uma tragédia que está a lançar-se sobre o Brasil. Afinal de contas, Bolsonaro, aquilo que faz é andar de mota d'água num autêntico festival. Convidou uma churrascada, mas depois, face às críticas, face à opinião pública, cancelou essa churrascada, dizendo que era uma fake news. Agora, começaram a ser feitos depoimentos, nomeadamente de ministros, no que toca às reuniões que teve com Sérgio Moro, e vamos a ver o que é que vai suceder daí. O general, infelizmente, já houve o depoimento do general Braga Neto, que autenticamente encobriu Bolsonaro. Mas parece que o general Heleno não está nessa disposição de encobrir Bolsonaro.
Parece que Bolsonaro irá mesmo ter de enfrentar a justiça e, se for levado a cabo uma acusação, ele pelo menos será suspenso por 180 dias. Esperamos que isso suceda a bem do Brasil e para que esta tragédia de Bolsonaro que se abateu sobre o Brasil passe, para que no Brasil haja um mínimo de esperança de retoma de uma vida digna para o povo brasileiro e de uma vida de esperança para o povo brasileiro, irmão do povo português. Agora, finalmente, não podemos deixar de falar de algo de extremamente grave. Há, neste momento, 6.000 crianças a morrer de fome em todo o mundo por dia. E é extremamente grave que os organismos internacionais não tomem todas as decisões no sentido de combater essa fome que dizima 6.000 crianças por dia em todo o mundo. A desigualdade e a opulência de uns e a miséria de outros e a morte por fome de outros é completamente inumano, é completamente inaceitável num mundo feito de homens que se dizem solidários, alguns deles, muitos deles dizem-se tementes de Deus e cheios de amor, mas afinal de contas o amor deles fica em casa e frequentemente fica apenas na sua bolsa e esquecem facilmente as crianças mortas em consequência da fome e desta tragédia do Covid-19 que se abateu sobre o mundo. E com isto despeço-me. Até ao próximo Política Impura, na radiotransforma.net, no YouTube, no Facebook e nas mais redes sociais, pedindo a todos que partilhem e coloquem gostos neste programa. Uma lúcida análise sobre os acontecimentos políticos com Henrique Prior.